Bem, amigos da Rede Globo, estamos ao vivo aqui direto da Argentina. Um frio, amigos. Aqui na Argentina faz muito frio, aqui já é o terceiro dia. Na verdade, isso aqui nem precisa. Estamos aqui diretamente com o nosso psicólogo, Jonatas Amaral. Se você não conhece, é porque você não assistiu o nosso primeiro vídeo. No primeiro vídeo a gente falou sobre vigorexia. No segundo vídeo nós trouxemos a diferença entre bulimia e anorexia. Então, só de você não ter assistido, você já deixou de ganhar muito conhecimento, tá certo? E nós vamos falar um pouco hoje sobre depressão, tá certo? E qual a relação do exercício físico com a melhora ou não. E falar também de práticas integrativas. Hoje nós temos mais uma vez o prazer, né, de estar na companhia do nosso psicólogo, Jonatas Amaral. Ele vai poder falar com a gente sobre os mais aspectos e espectros dessa realidade. Tá passada a bola, jogador aí, fala um pouco pra gente o que seria a depressão. Pronto, a gente começa então com esse conceito, né? Primeiramente, um prazer estar novamente com você. Direto da Argentina, hein? No seu canal. Um frio aqui, terrível. Exatamente. Parece mesmo. Enfim. Daqui a pouco a polícia aparece. Segurança pública é muito importante para a nossa saúde mental. É isso aí. Mas enfim, a gente começa pelo conceito, né? É interessante quando a gente fala da depressão, porque a depressão é uma patologia, e aí a gente pode falar tanto orgânica quanto psicológica. Mas é uma patologia e é um transtorno que, de certa forma, banalizou, porque as pessoas confundem muito a depressão com tristeza, as pessoas confundem a depressão com luto, né? Ninguém pode passar por um momento adverso que acaba nomeando isso como depressão. E, na verdade, não, está bem longe disso, né? A depressão é um conjunto de sintomas, né? Vários fatores, que a gente costuma falar que é multifatorial, né? Justamente por ser diversos fatores para você enquadrar e diagnosticar uma depressão. Não é só porque a pessoa está chorando no quarto o dia todo porque rompeu um relacionamento que você vai dizer, não, isso aí é depressão. Exatamente. Dentro desse exemplo, né, existe a questão do luto. Porque quando a gente fala do luto, a gente condiciona sempre para a morte. A morte. Morreu, luto. Exatamente. Só que o luto tem a ver com a perda. Aí você falou de um relacionamento rompido, né? Você se afastou de uma pessoa, né? E você perdeu aquela pessoa. Isso pode ser considerado um luto. A perda de afeto também é luto. Também isso. Tudo aquilo que envolve perda, você pode estar falando que é um luto. Você está elaborando um luto. Você está, né, elaborando essa perda, digamos assim. Então, romper um relacionamento, perdeu essa pessoa se afastou, né? Provavelmente isso vai gerar tristeza. Mas tristeza, um dos sintomas da depressão. A tristeza não é depressão. Sim. Necessariamente, né? Então o que acontece? Dentro de um luto, a pessoa desenvolve uma tristeza, perde a motivação muitas vezes para desempenhar determinada atividade ou a sua rotina, porque não tem esse outro. Então deixa de fazer em função, né, da perda do outro. A depressão, a perda é do seu sentido de vida. Você não tem prazer de desenvolver aquilo que você antes fazia de uma forma natural, né? Então você tem diversos sintomas, e aí a gente tem, e pode estar citando alguns, né? Como a insônia, ou a questão do dormir demais, o inverso, né? Você pode apresentar os dois. Tristeza profunda. Quando a gente fala de uma tristeza profunda, não é aquela tristeza que você chora, que você está emocionado, mas você consegue lidar com o dia a dia, né? Aquela tristeza profunda de você realmente ter impactos, de você não conseguir desenvolver a sua rotina, de você ter prejuízos, né? De você não ter prazer nem motivação. E dá até para compreender, porque a pessoa que dorme muito, talvez ela não esteja se importando muito com a vida passando, com o trabalho, porque se já não tem sentido, por que não dormir? Por que não perder esse tempo? Exatamente. E por incrível que pareça, eu já atendi pessoas assim, que o dormir acaba sendo até uma fuga.
Eu durmo, o tempo passa, eu não vivo a realidade. Eu estou anestesiado para aquilo. Seria um passo antecedente ao suicídio, talvez. Pode ser, pode ser. E aí a gente alívio, vai, uma fuga definitiva. Exatamente, porque o suicídio não é necessariamente o desejo de morrer. O suicídio, o sujeito pensa nisso, deseja isso, né, quando quer se livrar de um problema que não consegue achar solução. Né? Essa é a grande questão. Então, o dormir demais pode representar isso. Eu já conheci gente, inclusive, que tomava medicação para induzir o sono. E aí a declaração era justamente essa, o argumento era esse, que o tempo passe, né, para que eu não viva essa realidade que tanto está me angustiando. E um adendo, geralmente pessoas que não têm um sono natural, tomam remédio, geralmente elas não conseguem estabelecer as zonas do sono, que seria a zona do sono profundo. Quando você está em sono profundo, o seu corpo libera alguns hormônios que vão fazer o seu corpo desenvolver a massa muscular, vai liberar hormônios como melatonina, hormônios que vão, na verdade, preencher todo o seu corpo. Então, se você não chega a essa fase profunda do sono, primeiro, seu corpo não recupera, que existe uma coisa chamada movimento rápido dos olhos, rapid movement eyes. Né? Quando você está no sono profundo, os olhos se mexem rapidamente e seria a forma do cérebro recuperar a energia e liberar esses hormônios. Ou seja, a pessoa que dorme dopada, ela não descansa porque ela não consegue atingir esse sono. Logo, a pessoa acorda antes, né? Então já acorda cansada, às vezes moída, às vezes acorda depois de 8 horas, mas moída do mesmo jeito. E o corpo, como não conseguiu recuperar, ele sente que há uma sobrecarga e o corpo tem um interesse, uma necessidade maior por ingerir doces. E isso a pessoa acha que é natural, vai ingerindo doces durante o dia. Depois, quando a pessoa vai ver, depois de um tempo, parece que, além da depressão, ela está com medidas avantajadas, achando que é culpa dela, ela tá, mas na verdade é um mecanismo que ocorre em todo esse processo. E aí, como é que faz agora? Exatamente, é um processo muito complexo, né? E essa questão do sono, né, para a parte psicológica também, mexe muito com a nossa cognição, memória, percepção, concentração, né? Tudo isso é muito importante, porque tem gente que tem sofrimento, né, por justamente ter falhas na memória, não conseguir de fato, né, memorizar algo importante, não conseguir ter atenção, concentração em atividades importantes, né, tendo prejuízos com isso. Então o sono também ajuda bastante nisso daí. É interessante, e talvez você pode até discorrer melhor do que eu, essa questão dos doces aí, que eu já li algo a respeito falando que o açúcar libera muita parte da serotonina, dopamina. Sim, na verdade o carboidrato no corpo, ele libera hormônios de prazer. Então, noradrenalina, norepinefrina, são substâncias que no final das contas deixam você se sentindo bem. O cérebro se acostuma a te recompensar dessa maneira. Tanto é que testes feitos em ratos de laboratório comprovaram que o açúcar vicia muito mais que a cocaína. Os ratos, eles procuravam mais o açúcar do que a cocaína, que em tese seria mais viciante. Então, para se libertar de carboidrato e açúcar, pode ser um processo bem difícil. Tá aí, informação que eu não tinha conhecimento. Perfeito. Muito bom, né? E aí recapitulando, voltando um pouco, vem a questão da perda de peso ou aumento de peso. Perda também de peso. Né? Na questão da depressão. Agora é Thor participando do vídeo. Obrigado, meu filho. Né? Existe a questão da desmotivação e daquela sensação de fadiga da depressão também. Aquele cansaço, aquele desejo de não fazer algo. Quando faz, rapidamente já se sente sobrecarregado, cansado, né? Existe a questão do sentimento de culpa, de uma forma também muito intensa na pessoa, né, que tem esse transtorno da depressão. Você que tem depressão, não está indo trabalhar, está
tá achando que vai receber dinheiro, a polícia pode estar atrás de você também. Cuidado. Né? Então, assim, é um conjunto de sintomas, na verdade, para você poder estar definindo, né, que aquilo é de fato, né, uma patologia, diagnosticar. E aí, dentro da parte orgânica, vai ter esse desequilíbrio da serotonina, Sim, da sim. dopamina. Por isso que muitas vezes, dependendo do grau da depressão, eu vou falar aqui rapidamente das fases, precisa inclusive de uma ajuda medicamentosa, né, a terapêutica medicamentosa, porque a medicação vai equilibrar esses níveis, né, dos neurotransmissores importantíssimos para o prazer e para o bem-estar. Né? E aí existe vários tipos, né? Tem antidepressivo tricíclico, tem os inibidores de recaptação de serotonina, né? Seletivo de serotonina. Então, o que é que vai acontecer? É como se o cérebro, ele, eu não sei se você vai falar dessa parte aí, porque se for, o cérebro é como se ele tivesse ali um sugador, né? E aí acaba desequilibrando esses neurotransmissores. E aí, obviamente, quando reduz a quantidade, então você vai ter uma queda, né? Por isso depressão, existe uma queda, né? Que também vai deprimir o seu humor. Né? E quando a gente fala de humor, a gente está falando sempre de um estado basal. Ou seja, é a base que o indivíduo tem, é a forma como você lidar com o mundo ali. Né? O seu humor é a base que você tem aqui. Você é dessa forma, reage dessa forma, de uma determinada maneira. Né? Aqui você já fez algumas brincadeiras e tal. E quando a gente tem um humor deprimido, né, dificilmente a gente vai ter essa motivação, essa alegria, esse desejo e até mesmo de estar realizando isso que a gente está fazendo aqui. Né? Então vai ter essa queda, né? E aí consequentemente a medicação vem para fazer como se fosse uma barreira, por isso chamado, né, inibidor de recaptação. A medicação forma uma barreira não deixando recaptar, absorver esses hormônios, né? Então, como impede, acaba mantendo um nível adequado para melhorar o estado emocional do sujeito. Isso é bom estar esclarecendo, porque tem algumas pessoas que pensam que a medicação ela serve para gerar, né? E na verdade não, a medicação vai fazer com que o cérebro não venha recaptar, não venha absorver essa quantidade necessária. O objetivo da medicação seria mesmo estabelecer um equilíbrio. Então. Estabelecer um equilíbrio, né? Que consequentemente isso vai ajudar no humor e nas atividades funcionais do sujeito. Né? E aí nós temos, didaticamente, nós temos 3 fases. Por que eu falo de uma maneira didática? Porque a intensidade do sofrimento depende muito do sujeito, depende de cada um. Né? Então, quem sou eu para poder falar, né, para poder julgar, digamos assim, o grau de sofrimento de alguém? Né? Cada um sabe da sua dor, aquele ditado, né? Cada um no seu canto sofre o seu tanto. Mas didaticamente, para a gente poder compreender, existem 3 fases, né? Que é a depressão leve, moderada e a grave. Por que a gente fala de forma didática? Será que tem uma depressão leve? Leve para quem? Será que para um sujeito que tem alguns sintomas depressivos isso está leve? Né? Então, a gente fala dessa maneira só para que haja um entendimento. A depressão leve você vai ter de 2 a 3 sintomas do que a gente citou aqui, embora não citei todos, né? Porque são muitos. A depressão moderada, o sujeito vai ter de 4 acima, né? 4 sintomas acima. E a depressão grave sempre vem esse sentimento de culpa, de incapacidade, muitas vezes acompanhado da ideação suicida, que foi o que você tocou anteriormente. É algo mais limite avançado, exatamente. Então, para uma depressão moderada grave, aí geralmente sempre vem as práticas integrativas, uma psicoterapia com acompanhamento psicológico, uma equipe ali, né, multiprofissional para estar acompanhando, para estar ajudando. E aí a gente vai tratar da questão da atividade física, né, como alternativa. Aí eu digo a você, então a pessoa com depressão, hoje basta mandar ele para academia que vai estar tudo certo. Ele vai pegar peso, vai chegar lá na academia, vai interagir com o pessoal e com o tempo essa depressão vai inexistir. Seria assertiva essa afirmação? Não, de forma alguma, né? Olha, as aparências enganam. De forma alguma. Eu costumo dizer, inclusive, até algumas palestras, né? Eu gosto muito de jogar futebol.
Gosto, né? De verdade. Ainda que não saiba muito bem. Sem problema. Não jogo muito bem. Eu fui comparado a Messi aí, mas não. Coisa boa. Coisa pouca. Brincadeira, gente. Na verdade, jogo melhor que ele. Sinceridade é tudo nessa vida. Eu gosto muito, né? E aí eu chego, vamos supor, pra Josué, tô aqui no atendimento com o Josué e falo pra ele, poxa, por que você não vai jogar um pouco de bola, né? Isso vai ajudar você a distrair e tal. Bola. Né? E aí vamos supor que isso não faz o menor sentido pra você, né? Poxa, até que ponto isso vai ser funcional pra sua vida? Sou eu que gosto, não você. Por que eu tô dando esse exemplo? Porque muita gente fala, vai pra academia, né? Lá você vai resolver e tal, tal. Só que muitas vezes você gosta, você se sente bem, é algo seu. E dentro da sua visão você quer passar isso pro sujeito. Só que não necessariamente isso faz parte da vida dele ou do sentido de vida dele. Não é porque é bom pra mim que vai ser pra qualquer outra pessoa. Exatamente. Estilo de vida é muito singular, né? Agora o que é que acontece? Aí uma pessoa dessa vai lá, né, tenta e pode ser um fator ainda mais prejudicial. Por quê? Eu fui, não consegui me socializar, na minha concepção não fui acolhido, eu não consegui fazer os exercícios da forma que deveria. Né? O resultado do corpo. O resultado do corpo, alcançou. e que geralmente é a longo prazo. Né? Geralmente quem passa por um processo depressivo, eles querem os reforçadores mais rápidos. Né? Então essa parte de longo prazo também pode prejudicar bastante. Né? Então, isso foi funcional? Não foi para a vida do sujeito, né? Não foi. Não adiantou. Não adiantou. Isso que a gente fala necessariamente da academia. A gente não está excluindo a questão da atividade física. Porque aí se a pessoa encontra, né, na atividade física, seja natação, seja corrida, algum outro tipo, né, de esporte que faz sentido, aí pode ajudar bastante. Né? Só que aí não é você que passa para o sujeito. O sujeito, ele descobre isso ou ele vai posicionar, ele Qual vai é a preferência pontuar. dele? Exatamente. E aí, né, dentro dessa lógica dele, dentro desse sentido, é que ele vai poder, né, ter como uma prática integrativa, né, essa alternativa a mais para o seu acompanhamento, para o seu autocuidado, né, o seu tratamento, enfim. Então, pode acontecer o inverso do que a gente imagina. Né? Mas também pode de fato ser uma boa intervenção. Eu lembro de um caso que eu tive de uma pessoa que tinha muita dificuldade, né, muito introspectivo, e que de repente notou que a questão da atividade física poderia ser algo muito importante, muito interessante, e entrar na academia, né? Seria a atividade física dentro da academia. Bom, foi algo extremamente importante. Desenvolveu amizades, né? Começou a marcar programações com conhecidos da academia, né? Fora do ambiente da academia. Então, assim, foi algo fundamental, porque a gente fala da atividade física em si, né? Que ela por si só, de fato, já libera serotonina, dopamina, que são esses neurotransmissores do prazer e do bem-estar que a gente comentou aqui, mas também é um ambiente de socialização, é um ambiente que você pode abrir o leque, né, das suas amizades, dessa interação, e aí também pode ser extremamente funcional, né? Ou seja, você recomenda ou você não recomenda? Isso aí vai depender da história de vida de cada um, de cada sujeito. Pode ser funcional e algo importante, e a academia em si pode não ser mais um outro tipo de esporte, um outro tipo de atividade dentro do sentido do sujeito, né? Sempre trazendo o sujeito como protagonista. Até porque se a gente indica, se a gente fica digamos assim, apontando o que o sujeito deve fazer, a gente está quebrando com a autonomia dele. Aí tem um especialista, né, que passa o que você deve fazer, você simplesmente cumpre regras. Então você não se descobre, você não tem autonomia. E quando dá errado? A culpa não foi minha. Foi dele que não soube me indicar o que eu deveria fazer. Exatamente. E você disse que cria uma dependência também, né? Exatamente, ainda cria uma dependência, né? Em que sentido? Eu sempre vou precisar de alguém para falar o que é que eu devo fazer. Perigoso então, isso. não é só mais o terapeuta, né? Daqui a pouco eu preciso que um amigo fale para mim o que é que eu preciso fazer, como é que eu preciso me vestir, como é que eu preciso... Problema. Exatamente, como é que eu preciso me comportar, enfim, né? Então eu acabo criando essa dependência do outro e, obviamente, a gente não vai estar gerando autonomia na vida do sujeito. Então pode ser algo funcional, pode ser algo bacana, né? Vai depender bastante, obviamente, dessa descoberta do próprio sujeito. E quando a gente está falando da prática integrativa, a gente está falando do sujeito como um todo. A gente assistindo o sujeito como um todo. Então não só daquele método tradicional, medicação, você está com depressão,
Então, medicação, psicólogo e tal. Não só, né? Uma coisa não substitui outra, mas ela é feita para somar. Por isso que a gente fala de prática integrativa. Ela está somando. Ela não está substituindo a ajuda profissional, mas ela está somando para poder ajudar o sujeito a lidar com suas questões. Então você está dizendo que não existe fórmula pronta. Cada caso é um caso. Perfeitamente, exatamente, né? E isso tem que ser sempre avaliado com a história de vida do sujeito, o ambiente imediato que ele está vivendo, né? E quais são, de fato, as causas, as demandas que sempre vai estar, né, dentro da singularidade de cada sujeito, né? E falando só um pouquinho mais da questão da educação, do exercício físico dentro dessa parte da psicologia, tem alguns artigos que falam sobre isso. Acaba sendo importante também porque deixa a vida do sujeito até mais ativa, né? Então, se a gente está falando que a depressão dos sintomas é a fadiga, o cansaço, né? Essa falta de motivação, a atividade física pode estar contribuindo nesse sentido também, né? De deixar a vida do sujeito com uma funcionalidade melhor, né? Mais ativa, né? Enfim, isso vai impactar no estilo de vida também do sujeito. Aumenta o prazer, aumenta a alegria, é uma possibilidade disso, né? Por exemplo, eu faço a parte da musculação, né? Mas se você me perguntar entre o futebol e a musculação, o que me dá mais prazer é o futebol, né? Mas eu faço a musculação também, por entender que aquilo é importante para mim, enfim. Observe que isso é muito subjetivo, né? Tem gente que vai falar assim, poxa, eu não gosto de pegar peso, não gosto da musculação, eu gosto de pilates. Outros vão falar, eu gosto da dança, né? Eu gosto da natação, não, eu gosto simplesmente de correr. Então isso vai ser muito, muito singular, que entra dentro disso aí que você resumiu. Cada caso é um caso, né? Cada situação deve ser analisada e a gente vai fazendo as intervenções mediante a essa história de vida, a essa singularidade, essa particularidade de cada sujeito. Maravilha, gente. Está vendo que bate-papo gostoso? Quanta informação boa a gente pôde adquirir hoje, aqui direto da Argentina. O frio não nos impediu, né, de passar todo esse conhecimento para vocês. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Esse é nosso terceiro vídeo da série de 4 vídeos que nós vamos falar no próximo vídeo que nós vamos fazer. E aí vem a pergunta, essa pandemia, hein, mexeu muito com você, mexeu muito com o seu físico? Será que tem relação entre o físico que você perdeu e a questão psicológica? Isso nós vamos acabar discutindo no próximo vídeo. Espero que você acompanhe a gente no quarto e último vídeo da nossa série, que vai linkar nutrição com psicologia, psicologia atrelada à atividade física. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão no Instagram, pode acessar o nosso canal no YouTube, JNutri Suplementos, onde vocês podem encontrar todos os vídeos, né, da nossa série. Deixe lá o seu joinha, se quiser você pode compartilhar. Se você quiser estar acompanhando sempre os vídeos, pode se inscrever no canal. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê num próximo país aí a definir. Exatamente. Obrigado, gente. Valeu, galera. Até mais.